Às vezes, na vida, diagnósticos nos trazem incerteza, dor e até medo. Mas aquilo que era para ser o fim, Deus transforma em testemunho. Mas antes da gente continuar essa história, já aproveita, curte, compartilha e comenta. Envia para todos os seus amigos para que esse conteúdo alcance mais vidas. Hoje o nosso testemunho de fé não é sobre doença, mas sobre cura, milagre e transformação. E recebemos a missionária Joelma. Missionária, seja bem-vinda ao programa Vida Abundante desta tarde. Pai do Senhor, Gisá, eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui para contar aquilo que o Senhor realizou na minha vida. A paz do Senhor, missionária. A missionária Joelma coopera na obra do Senhor aqui na Assembleia de Deus em Timon. É esposa do pastor Jardiel e cooperam supervisionando a área 13. Também é mãe de 3 preciosidades, não é isso, missionária? Eu sei bem o nome do caçula, que é o Azaf. Tenho a Mônica, que já tem 18 anos, né? Tem o John Wesley, tem 15 anos, e o Azaf, que tem 7 anos, né? Jaziel Azaf. Que bênção! Missionária, na vida nós somos surpreendidas de diversas formas, mas a senhora recebeu um dia um diagnóstico médico. Como foi esse momento? Quando ele aconteceu? Pois é, aquilo que nós passamos, um momento difícil para mim, para meu esposo e toda a família, né? Foi quando eu recebi a palavra de um médico que eu estava com leucemia. É um momento muito difícil. Muitas pessoas que já passaram e receberam um diagnóstico ruim sabem a dor que é receber uma palavra dessa. É como se não existisse mais nada. E o chão, como se perdesse o chão, é difícil. A gente só chora porque é muita, muita dor. É como se a visão escurecesse e ver o que vem após é quase impossível, né, missionária? É, Em que ano ocorreu o seu diagnóstico? foi em 2020. A senhora estava... Como foi o contexto? A senhora estava em exames de rotina? Teve alguns sintomas que lhe levaram até o médico? Como isso aconteceu? Bom, eu estava no campo, juntamente com meu esposo. Ele tinha sido empossado no campo de Mocambinho, aqui no Maranhão. Nós estávamos há 12 dias e a gente procurou o médico por causa da situação que eu estava vivendo. Eu já estava com manchas no meu corpo, eu sentia muitas dores no corpo, e um dia o meu esposo falou, nós precisamos procurar um médico para ver o que está acontecendo. E a gente fez alguns exames, né? Começamos com exame de sangue, exame normal. E o primeiro exame de sangue viu que tinha mais água do que sangue. As plaquetas caíram As bastante. plaquetas estavam muito baixas, e quando aconteceu o primeiro exame, eles mesmos se surpreenderam, a ponto que eles jogaram fora. Meu esposo foi buscar o resultado e eles disseram, nunca vi um exame dessa forma, vamos fazer de novo, porque tinha mais água do que sangue. E a gente repetiu o exame e continuou da mesma situação. Ele veio dosado, né, nessa segunda ocasião? Veio o resultado em números das plaquetas? Então, as plaquetas estavam a 3.000. Nossa. E naquele exato momento que eles fizeram o exame de sangue, eles pediram que a gente aguardasse o resultado. Mais ou menos 3 horas, saiu o resultado, plaquetas a 3.000, me levaram urgente, aqui eles chamam UPA, lá é clínica, onde nós estávamos na cidade de Buriti de Inácia Vaz. E aí eles me levaram rápido para tomar sangue. Quando chegaram lá, os médicos que estavam lá perguntaram, você sentiu dor de cabeça? Eu disse, não. Desmaiou? Não, a única coisa que eu estou sentindo é manchas no corpo, um cansaço muito forte no corpo, que dói, e quando eu escovo, sangra. Aí eles disseram, a senhora tem que tomar sangue urgente. Naquele momento, eles foram atrás e não tinha sangue para me tomar. A partir desse momento aí, dá para perceber que o cuidado do Senhor está desde o início. É verdade, Desde o missionária. início.
Clinicamente falando, o número mínimo de plaquetas seriam 150.000, e a senhora estava com apenas 3.000. 3.000. E elas atuam oxigenando, levando energia para o corpo, então o seu corpo estava realmente muito debilitado, não era para nem estar respirando. E nesse tempo a gente não sabia o que era. Não sabia que era leucemia, porque o diagnóstico veio depois. A senhora então estava em Buriti de Inácia Vaz quando se deu esse acontecimento, e pós a recuperação, tomou lá as plaquetas, e Eu então não como tomei o sangue lá. não chegou a Não tomar tinha. lá, não tinha. Não tinha. Aí eu vim, eles fizeram uma declaração para entrar com urgência na UPA para tomar. Já na cidade de Timon. Isso, aí eu vim praticamente 3 horas de viagem à noite. Aí chegamos diretamente na UPA para tomar o sangue. Lá eu passei alguns dias e depois eu fui despachada novamente, porque eles disseram que estava depositando em saquetel furado. Não estava tendo efeito. Não tinha retorno algum. Não, as plaquetas continuavam baixas. Então a senhora teve alta da UPA e seguiu com o acompanhamento clínico, ambulatorial. Eles lhe direcionaram para qual especialista? Então, o meu esposo falou com o médico e falou, né, mas o que eu faço com ela? Agora vocês estão me entregando minha esposa de volta, mas eu vou fazer o que? Ela continua doente, da forma que vocês disseram. Aí eles disseram, olha, procure um hematologista. E aqui entrou, né, já a ajuda do nosso pastor presidente, pastor Evaldo, que foi aonde o meu esposo contou para ele a situação, e ele já deu até uma indicação de um hematologista para a gente procurar, fazer consulta e já os exames. Graças a Deus. Missionária, nesse momento, então, ainda levou alguns dias para chegar até o hematologista, o especialista. E como ele recebeu vocês? Foram necessários mais exames ou o que ele tinha em mãos, ele conseguiu lhe direcionar um diagnóstico? Então, a gente fez a consulta, no mesmo dia da consulta, ele já fez o exame, né, que é um exame muito doloroso, que da leucemia, e acredito que ele já sabia, né, só queria porque o exame é a prova, mas diante de tudo que a gente tinha contado na consulta, eu acredito que ele já sabia. Então ele passou o exame, que é na medula, foi furado no seio, aqui entre o seio, né, no osso, eles sugam no osso o líquido para poder descobrir. E no outro dia eu já tive o resultado do exame. E ele, o próprio médico, lhe diagnosticou. Isso, ele falou. Falou para o meu esposo, contou para ele a situação, que precisava cuidar, né, com urgência. E naquele momento ali eu não conseguia falar nada. Eu só chorava muito, mas aí ele conversou com meu esposo, e quando eu saí de lá, desse momento, eu disse para o meu esposo, ainda hoje eu recordo e eu creio que por isso o Senhor foi bondoso comigo. Eu disse para ele: "Querido, vamos fazer assim?" Ele estava tão feliz lá onde ele estava no campo, né. Aí eu falei: "Vamos voltar para lá? Minha família está em casa esperando o resultado." Aí eu disse: "A gente não conta nada para ninguém. Bora voltar e vamos continuar a obra. Faz de conta que não está acontecendo nada. Vamos servir ao Senhor até no meu último dia, e a gente vai viver a nossa vida." Quando eu consegui conversar com ele, né, eu falei isso para ele, e ele disse: "Não, meu amor, a gente vai cuidar." Eu disse: "Porque se a gente fizer assim, Deus vai ficar feliz da gente fazer, é como se eu desse a minha vida para servir a Ele, e eu dou até o final." Eu acredito que Deus ouviu o meu coração naquele momento. A sua entrega completa, né, missionária? Colocou a mão no arado, e quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. E então, missionária, como foi as decisões pós esse momento? Ele decidiu que a gente ia fazer o tratamento, né, conforme o médico havia indicado, e aí, voltamos para casa, contou tudo, e aí foi a correria para poder entrar ali no Hospital São Marcos, e aí Deus foi usando algumas pessoas, foi abrindo as portas, e entramos lá.
e descobrimos que a leucemia que eu tive foi aguda, ela é hemorrágica, mata sangrando no início do tratamento. E no início do tratamento eu passei por algumas hemorragias, mas o Senhor nos deu vitória. Nos deu vitória, nos deu êxito, né? Graças a Deus. E hoje eu estou contando o milagre que Ele tem feito em nossa vida. Para quem não conhece a missionária Joelma, ela louva, ela canta e muito bem, por sinal. Deus tem a abençoado com este dom. Foi possível cantar nesses dias, missionária, no hospital, durante o tratamento que a senhora passou ali? Olha, eu lembro de um momento que eu cantarolei. Eu já até contei alguns momentos de ciclo de oração. Aquele ali foi um momento de sacrifício de louvor que eu fiz para o meu Deus. Eu não falava, porque o céu da boca havia rachado, a língua furado, e eu estava sondada, e eu não falava. Eu estava já na UTI, não sabia se era dia, se era noite. Aí o meu coração estava querendo adorar a Deus. Eu fiquei pensando, essa hora o meu esposo está lá no interior, né? Lá no campo, e eu aqui. E naquele momento, eu comecei a cantarolar. Aí eu fiquei, adorar é o que sei. Só que eu não saía a voz, era só... Mas o Senhor, eu creio que Ele recebeu. Ele recebeu a minha adoração naquele momento. Hoje eu costumo dizer lá na igreja, no ciclo de oração, por onde eu já passei, quantas pessoas queriam estar aqui para adorar a Deus e estão no leito de hospital. Então nós temos que aproveitar o momento e sempre buscar estar nos congregando, adorando ao Senhor, porque eu sei a dor que eu passei de querer estar lá, servindo ao Senhor e não podia. É verdade, missionária. Esse ano foi o ano já então de 2020, não é isso? Do seu diagnóstico? Isso, 2020 foi o diagnóstico. Na sua prescrição, a senhora lembra quantos ciclos de quimioterapia lhe foram prescritos? Então, na veia eu tomei 2 vezes. Então, o tipo de quimioterapia que eu tomei é muito conhecido como a vermelha. É uma das mais agressivas. Faz cair o cabelo, todo o pelo do corpo, muda a pele resseca que racha, né? As minhas unhas caíram várias vezes, o céu da boca rachou, a língua furou. A imunidade cai A imunidade cai, o meu corpo todo sangrou, meus olhos sangraram que um fechou. Então, é uma quimioterapia muito forte, inclusive eu vi algumas pessoas fazerem quimioterapia lá, onde eu estava fazendo, elas tomavam como se fosse um soro, sabe aquele vidrinho do soro que vem? Sim. Pois é, para mim era diferente, ela vinha embrulhada, tipo num papel de presente, porque não podia ser vista a olho nu. Tinha gente que fazia dessas simples, só era 1 dia, 2 dias, eu tinha que passar 7 dias, e nos 7 dias, no último dia já vinha a reação dela. Depois eu tinha que ficar boa, para poder ter o momento de estar bem e voltar para casa, passar 1 semana, para voltar de novo. Entendi. A primeira que eu fiz foi 7 dias, no 7º dia eu já fui direto para a UTI, passei 10 dias na UTI. A segunda que eu fiz foi 6 dias, a médica disse, eu estou com medo de você não suportar novamente, então vamos fazer 6 dias. E aí a gente fez 6 dias, terminados os 6 dias, não aconteceu nada. E aí o meu esposo, eu liguei para ele, como é que você está? Ele falando, que dia você vai sair? Eu disse, querido, fale para as irmãs do ciclo de oração, que agora eu tenho que orar para me ficar doente. Eu estava boa. Estava se sentindo muito bem. Eu estava sentindo bem, e a médica disse, você fez 6 dias e ainda não veio reação, você só vai embora quando você ficar doente, aí fica boa de novo, aí é que você sai. Aí ele disse, eu não acredito numa história dessa, diga para as irmãs aí que estão na campanha, orar para não ficar doente. E acredito que a oração foi tão forte, Fia, que eu tive uma convulsão, perdi todo o potássio,
Eu estou sorrindo agora, mas foi difícil. Eu já ia dizer, isso é história que crente conta sorrindo. Quando você vê alguém falando de doença sorrindo, pode ir atrás que é crente. Isso, na hora foi difícil, porque eu só não caí da maca lá, porque foi na hora que vinham para tirar o sangue, o moço me segurou e eu não caí. E aí, se eu tivesse caído, tinha batido a cabeça e ninguém sabe o que poderia ter acontecido. O certo é que eu perdi todo o potássio do corpo. Não tinha vaga na UTI, aí não me levaram para a UTI, e ali eu fui cuidada mesmo, aonde eu estava. Eu tive que tomar potássio, aí sabe, você deitada, porque o potássio é o que ajuda você a locomover. Sim, Eu trabalhando na deitada ali, musculatura. isso, eu queria mexer o meu corpo e eu não conseguia. Eu perdi o ritmo de caminhar, eu tive que fazer fisioterapia para voltar a caminhar, para aprender. Se você visse, quando eu saí de lá, parecia que eu estava com uma bicicleta assim andando alto, que eu tinha medo do chão, eu tinha medo da altura, porque eu não sabia mais andar. Teve que reaprender de fato. Com tudo isso que eu vivi, tudo foi do zero. Da primeira, eu tive que furou tudo, né? O céu da boca rachou, furou a língua e fiz tratamento a laser. Da primeira químio, eu tive que aprender a me alimentar, pelo tanto de tempo que eu passei na sonda. Aí eu fui aprender a me alimentar devagarzinho, a tomar a água. Eu comecei chupando gelinho, porque eles tinham medo da água ir para outro órgão, penetrar para outro local. E aí tudo foi do zero, aí para andar de novo. E hoje estamos contando. Só rir, mas foi difícil. Foi difícil, certamente. Missionária, em algum momento, dentro dessas complicações pós-quimioterapia, a senhora imaginou que de fato iria partir, iria se encontrar com o Senhor, que a sua missão aqui na Terra já havia concluído? Existe um momento que eu vivenciei lá, que foi uma experiência sobrenatural que eu tive com o Senhor. Eu tive hemorragia forte, e estava comigo uma irmã chamada Helena, esposa do irmão Dário, aqui do loteamento, né? E faz parte do meu testemunho, eu sempre conto e eu digo quem é, uma bênção de Deus que o Senhor colocou naquele dia para estar comigo. E eu comecei a ter hemorragia, os médicos vieram, pelejaram para fazer alguma coisa e não conseguiram. Tiraram o sangue para ver a questão das plaquetas e colocaram também para tomar a plaqueta, tomar o sangue, tudo. Aí eles disseram, a gente não consegue fazer mais nada. Colocaram os aparelhos e os aparelhos começaram a soar. E aí, de repente, ela saiu, a Helena saiu, pegou o telefone, o celular e saiu. Nessa hora eu não sentia dor alguma, porque geralmente eu vivia sempre usando morfina. Quando eu cheguei lá, eu tomava morfina de 8 horas, e as dores foram tantas que foi abaixando até chegar em 2 horas. De 2 em 2 horas era aplicado Morfina, que é uma medicação analgésica muito forte. muito forte para dor. E aí eu não sentia nada. Nessa hora eu estava tão bem, que eu costumo dizer para os meus filhos lá em casa, eu digo: "Gente, se eu tivesse partido naquele momento, teria sido o momento mais lindo da minha vida". Porque Deus, o Senhor, Ele me fez vivenciar algo sobrenatural. A Helena saiu e era como se o meu corpo se levantasse da cama, assim, ficava flutuando. Não sentia dor alguma. Aí eu ouvi um coral que cantava, porque o Senhor me mostrou o coral, hoje eu penso, que eu acho lindo a divisão das vozes. Sim. A minha família toda louva, todos eles, até o que hoje está desviado, ele toca e também canta, né? Então, e eu achei lindo, e o Senhor mostrou isso para mim. Então, foi um momento assim sobrenatural que eu vivi. E aí depois a Helena volta. Quando a Helena volta, ela vem na cabeça dela, eu vi ela passando entre as pessoas, que o quarto estava cheio de gente querendo ajudar, e Helena estava com uma tocha de fogo na cabeça. Só eu via. Eu até contei isso para ela depois que eu saí de lá. E aí ela me contou o que eu tinha ido fazer, que no caso foi pedir oração. Era à noite, ligou para o meu esposo, ligou para a minha família, ligou para o esposo dela. E assim, nós tínhamos um grupo de Zap em que as pessoas acompanhavam. E em alguns lugares estava acontecendo culto.
E aí foi feito clamor. E naquele momento Deus agiu. A Helena saiu para buscar a presença de Deus. Quando ela chegou, que eu vi, só eu vi aquilo ali, aquele fogo que vinha no corpo dela e a tocha na cabeça, e aí passou para os aparelhos estavam soando, acalmou tudo, e eu não morri. Graças a Deus, que bênção, missionária. Ali as plaquetas tinham baixado mais ainda, porque quando saiu o resultado, foi isso. O clamor de um justo pode muito seus efeitos. E eu louvo a Deus, e eu quero aproveitar para agradecer toda Timon, nosso pastor presidente, a minha mãe, o meu esposo costuma dizer, olha, você tem que louvar a Deus pela vida do nosso pastor, ore pela vida dele, para que o Senhor restaure a saúde dele, porque ele chorava, ele orava na rádio, mamãe disse que eu via na rádio, na igreja, era sempre pedindo oração, e eu agradeço para o nosso pastor, a todos os demais pastores, que buscaram naquele momento, né, a ajuda e oração. Diante de todo esse cenário, então, em 2020, aqui na nossa região, no mês de março mais precisamente, tudo é fechado, pois surge então a pandemia devido ao vírus da Covid-19. Como foi esse momento durante o seu tratamento, missionária? Então, eu fiz o tratamento lá no São Marcos, na veia, 2 vezes, como eu já expliquei, né? 2 vezes, logo a Covid foi o tempo tão difícil, onde muitos médicos, enfermeiros também pegaram Covid. Algumas pessoas partiram naquele tempo. E eles não conseguiam conciliar um tratamento de quimioterapia juntamente com o tratamento de uma Covid. Então, eu fui enviada para casa para tomar via oral. Eu tomava 20 comprimidos por dia. E ainda assim o Senhor cuidou, porque eu voltei para o campo onde o meu esposo estava, que é o povoado Mocambinho, Campo Mocambinho, na cidade de Buriti de Inaciavaz. E lá a senhora, então, a medicação que era tomada diretamente na veia, agora passa a ser tratada em casa com comprimidos, 20 comprimidos por dia, missionária. 20 comprimidos por dia. No final de cada mês eu voltava para fazer exames, falar com a médica e novamente aí ela me passava toda a medicação que eles mesmos davam lá no hospital, a medicação certa, a forma, tudo. E aí a gente voltava para o campo novamente. O que o campo representa para a senhora nesse momento? Eu costumo dizer que foi o nosso esconderijo, né? A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então o Senhor preparou o Mocambinho para nos esconder lá. É certo que era um povoado, a cidade pequena, próximo, mas o Senhor estava cuidando o tempo todo, porque aqui em Timon a Covid foi bem forte. Para lá teve, mas para lá teve o carinho e o cuidado da igreja, né? A alimentação ficou saudável, foi algo da terra. E aí o Senhor foi cuidando, me guardou, né, no meio daquele povo que eu amo demais. E o Senhor fez um milagre na minha vida e me cuidou lá mesmo no Mocambinho. A senhora pôde usufruir da tranquilidade daquele momento dentro da sua casa com os seus e servindo ao Senhor. E isso lá também teve Covid, mas foi bem menos que aqui em Timon. Missionária, então após todo esse tratamento, chegou o dia da senhora refazer os seus exames e ter o diagnóstico da cura. Como foi esse momento? Deus lhe avisou sobre como seria? O Senhor me avisou ainda na primeira quimioterapia que eu fiz. A primeira que eu fiz, finalizando ela, fui parar na UTI. Passei 10 dias na UTI, saí da UTI, recuperei e aí fui enviada para casa. Antes de ir para casa, refiz os exames. E aí, quando eu cheguei na casa da minha mãe, aqui estava muito forte a pandemia, decidimos voltar para o Mocambinho. Poucos dias depois, no Mocambinho, meu pai faleceu. E aí eu voltei para cá, para Timon. E aí, nesse momento em que eu estava chorando muito, eu dormi lá no quarto
E o Senhor me deu um sonho, né? O Senhor me deu um sonho, a minha médica aparecendo para mim num jaleco rosa, e ela dizia: você viu os seus exames? E eu disse para ela: não, porque eu não compreendo a linguagem do médico, então eu não vi. Aí ela disse: porque lá no exame está dizendo que não tem mais a leucemia no seu sangue. Dias depois eu voltei para o hospital e quando eu estava lá, ela apareceu para mim, né? E agora já real, não era mais sonho. E ela falou a mesma coisa, vestida no mesmo jalequinho rosa. E quando ela falou, eu me emocionei, chorei e eu disse para ela: o Senhor já havia me dito. Então eu creio que o Senhor me curou. Apesar que a nossa vida, a gente sabe, né? Que na nossa vida toda a sabedoria humana é dada por Deus. Então eu creio que o Senhor agiu através da medicação, sim, mas Ele agiu e me deu a vitória. E uma experiência que hoje, com certeza, a senhora já alcançou muitas vidas, o seu testemunho já impactou muitas vidas, e agora ainda mais. Tem uma frase que tem na Bíblia, um versículo, que eu não me recordo a referência, né? Mas eu ouvi algo parecido por mais de 5 pessoas, inclusive por pessoas que eu não conhecia, que ligavam para alguém que estava do lado, como aconteceu, e disse: passa aí para essa mulher que está do lado. É porque o Senhor manda dizer que essa enfermidade não é para a morte. Não é para a morte, mas é para a glória de Deus. A primeira pessoa que me disse isso foi meu esposo. Logo que recebeu o diagnóstico, que nós entramos no carro, ele chorou muito, 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 batia assim na direção, e aí a palavra que ele soltou foi essa. A primeira coisa que ele me falou. Depois disso, várias pessoas falaram essa mesma frase para mim. Aí hoje eu estou contando o milagre. Nós estamos aqui emocionados e impactados com todo o testemunho que Deus te proporcionou, minha irmã. O nosso desejo é que Deus continue te abençoando poderosamente e que você resplandeça esse poder de cura que Deus lhe deu em outras vidas também, todas quantas você puder alcançar. Hoje eu vivo em acompanhamento, né? Esse mês de abril faz 4 anos sem químio, né? E nunca mais precisei de medicação. Na quimioterapia, na declaração, você assina para tomar, e lá diz que é para ter muita coisa. Problema nos rins, no pulmão, mas dos males o menor. Hoje eu só, poucos dias descobri que eu estava com diabetes. Dos males o menor. Sim, certamente. Cuidado do Senhor a todo instante. A todo instante. Missionária, vamos terminar da seguinte forma, um pouquinho diferente. Naquele dia a senhora só cantarolou, mas hoje Deus te restitui a saúde, te restituiu a saúde há 4 anos. E hoje você pode cantar com voz. Então hoje nós vamos terminar esse momento com a senhora louvando a Deus com o trechinho daquele hino que naquele dia a senhora só cantarolou. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Mulher, eu amo esse Deus. É meu Deus, eu nasci no lar evangélico, eu sirvo Ele com alegria, com prazer, e vou até o fim, como eu disse. Senhor, me dá um milagre para que eu vá contar aquilo que o Senhor tem feito. E eu quero gastar toda a minha vida para Ele. Glória a Deus. Muito obrigada, missionária. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui com você nessa oportunidade. Nós agradecemos a sua companhia nesse sábado tão abençoado. Se creres, verás a glória de Deus. E se Deus quiser, no próximo sábado nós estaremos juntos em mais um programa Vida Abundante.